a Adriana e eu, nós nos conhecemos, foi no lago aqui de Marechal. Um dia nós precisamos ir lá. Se tem essa parceria aqui hoje, né? Neuza e Adriana. Sim, por favor. A gente, numa noite que era... Dia do desafio do Sesc, né? Tem aquele esquema lá no mês de maio, lá que faz o dia do desafio. Todo mundo é convidado a fazer alguma atividade física de no mínimo 15 minutos por dia. Então é uma atividade do Sesc nacional que acompanha os municípios. Tem uma estrutura muito grande por trás. E nós duas fazemos parte da Câmara da Mulher Empreendedora, que está vinculada, de certa forma, ao Sesc também, né? Pelo Sistema Fecomércio. E nós duas caminhando, dando a volta ao redor do lago, junto com outras mulheres, falando sobre a Bíblia. Falando sobre o entendimento, falando sobre estudar a Bíblia, conhecer mais a Bíblia, né? Um assunto bem, assim, durante a caminhada. Falei assim, nossa, eu tenho uma necessidade muito grande de realmente parar alguns minutos por dia e me dedicar mais a esse estudo. Só que assim, sozinha, hoje eu faço, amanhã não, depois amanhã sim, né? E aí, nós duas, né, Neuza? Aí eu falei para ela assim, amanhã é dia 1º. Amanhã é dia 1º. Vamos estudar provérbios nesse mês e a gente compartilha um capítulo todo dia e eu vou mandar um áudio para você falando o que eu entendi e você manda para mim. Era o compromisso do mês todo. Antes da meia-noite. Tinha que, qualquer hora do dia, mas antes da meia-noite tinha que estar compartilhando. E de fato a gente conseguiu fazer isso todos os dias. Os primeiros áudios, eles eram bem curtinhos. Porque a gente ainda não tinha afinidade. Ou lia até, a gente não tinha nem a proximidade de uma amizade. Assim, a gente se conhecia e tal, mas assim, eu vou falar besteira pra ela. Medo de ser aprovado. E depois a gente estudava de verdade, compartilhava. Teve dias que foi muito difícil, dias que trabalhava o dia inteiro, muito cansativa, chegar à noite, e daí justamente naquele dia era o maior capítulo que tinha, dava uma olhada, poxa vida, mas tudo isso hoje. Alguma vez eu vou mandar tem certeza? E daí lia tudo, terminava a leitura, ainda não tinha entendido nada, né? Tinha que ler de novo, porque tinha que estudar, enfim. Terminamos aquele mês e decidimos que no mês que vem a gente faria de novo, no segundo mês a gente fez, e no terceiro mês, então, nós nos desafiamos com salmos. A gente fez os salmos durante um grande período, né? Gostoso, Foi muito legal. Quase um ano de estudo. De estudo, sim. Ainda a gente faz, e a gente precisa retomar esse dos provérbios novamente, porque provérbios se estuda a vida toda. É maravilhoso. É maravilhoso. Não, toda a Bíblia, mas assim, provérbios a gente precisa realmente. E a gente aprendeu muito com isso, muito. A evolução, a transformação da gente mesmo aconteceu nesse momento, do respeito com a gente mesmo, com o outro, nós também respeitando cada um o seu tempo, o seu entendimento também, porque muitas vezes eu entendia de uma forma determinada coisa através do que eu já tinha estudado, e a Adriana, não, eu acho que é assim. Então, eu sempre, esse é teu entendimento, esse é meu, e vamos ver o que nós podemos, então, agora conciliar dentro de conciliar. E a gente, nós íamos pesquisar também para ver qual era o fundamento disso tudo. E foi até porque nós estamos em períodos distintos, em épocas, nós somos pessoas diferentes, então o nosso entendimento ele acaba sendo de acordo com o que existe tanta igreja sendo que é o mesmo Cristo. Exato. Por causa dessa diversidade de opiniões. E acaba sendo benéfico, porque tem 1000 igrejas. Sim. Então são 1000 portas da pregação. 1000 possibilidades de chegar até Cristo, né? Mas por causa dessa divergência. Então tem a luterana, aí tem a luterana renovada, aí tem a luterana independente, porque não concordou bem, acredita no mesmo Deus, mas divergiram em alguma opinião. Então eu vou fazer do jeito que eu acredito, você faz o seu e vamos continuar em frente. Então isso acaba sendo benéfico. Então assim, é que nem uma música. Você ouve uma música lá da Gal Costa, nossa, não gostei da voz. Aí o Eduardo Costa grava a música da Gal Costa e você ama, é outro intérprete.
mas é a mesma letra. Mas o jeito da pessoa cantar é diferente. É importante você saber discordar. Exato. Não concordo com você, mas respeito. De repente, lá na frente, eu vou entender o que você Isso, entendeu. eu não concordo, mas eu aceito a tua opinião, Uhum. né? Não vai mudar. É a maneira que vestiu você. Exato, exato. E a gente faz muito isso. E, porque nós somos duas pessoas de personalidade muito forte. Então, geralmente eu tenho a minha interpretação da minha forma, a Adriana também tem, mas fica muito, muito fácil, leve. Por quê? Porque a gente consegue entrar num acordo sempre. Isso é muito bom. Tanto que vocês estão trabalhando juntas. Nossa. Exato. Uhum. E desse estudo também, né, surgiu, lógico, toda essa parceria, toda essa questão das palestras, do 60 a mais e tudo. E um propósito, a gente falou assim, todas as nossas falas, em todos os momentos, nós vamos trazer a escritura sagrada para dentro. Então, quando a Neuza fala assim, o que sai de mim é o que volta para mim, olha, conforme está lá em Provérbios, em Salmos, em Romanos, então a gente traz, isso é bíblico, isso está lá, é trazer para essas pessoas também essa, né, quem sai desse momento com a gente leve algo nesse sentido também.